que você... Porque eu quero entender, até para se alguém vier falar mal do Moro, eu tenho algum argumento. Por exemplo, eles falam que o Moro foi... não agiu corretamente quando estava no papel de juiz, porque ele coordenou com os promotores, coisa que um juiz não deve fazer. Tudo que eles não falam sobre o Gilmar Mendes, que essa semana mesmo estava ali Mas e o Moro, ele em fez contato isso com mesmo? o Arthur Lira. Não, eu posso falar, não tem problema nenhum. Primeiro, obviamente, você tem da parte daqueles que são defensores dos políticos que foram alvejados a tentativa de mudar o foco da questão dos crimes que eles cometeram e que foram descobertos para o que os investigadores e o juiz fizeram, né? Então, é preciso deixar claro que você teve ali a reserva e a customização de imóveis, que eram mansões de veraneio na praia e no campo, para o Lula, por empreiteiras favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras, que é o esquema de maior magnitude da história do país, que desviou bilhões de reais e que molhou a mão de políticos. Então, é a velha venda de favores e influência de quem está no controle do Estado brasileiro para quem é um empresário que está querendo ter um contrato público. Então, você me dá o contrato público aqui, que te paga a propina ali, e você tinha ali desnudado pela Lava Jato um esquema de arrecadação de propina em que políticos e partidos colocavam e mantinham pessoas ali em pontos estratégicos da Petrobras para arrecadar propina, né? E você tinha esse suborno que era aceito por determinadas pessoas desse esquema para levar uma vida de mordomia, de luxo e tal. E que elas poderiam ter recusado se elas fossem moralmente elevadas como elas posam que são. Então, esses são crimes cujas provas foram encontradas, cujas provas foram coletadas e elas foram analisadas não só pelo juiz de primeira instância, como Sérgio Moro e vários outros. Depois você teve no lugar dele Gabriela Hart, o Bonar, no Rio você tem Marcelo Bretas. Cada um, obviamente, é alvo de determinadas polêmicas, etc. E cada caso precisa ser analisado no seu caso. E você tem a parte de Brasília, que é sempre, geralmente mais branda, né? Porque Brasília é o túmulo do combate à corrupção. Opa! E aí você tem as mensagens que foram vazadas. Aí você tem, em primeiro lugar, no aspecto jurídico, você tem um problema, porque são provas ilícitas. Que podem ter sido adulteradas. Que podem ter sido adulteradas, ou seja, um conteúdo não autenticado, que ficou na mão de uma quadrilha de hackers durante meses, e depois foi congelado a partir de um momento em que você não é capaz de dizer se aquilo é realmente o conteúdo original. Então, juridicamente, isso é o nada. É uma nulidade jurídica para qualquer tribunal decente do planeta. Menos o STF. Não, aí é que entra um dado curioso, Monark, que o STF ele declarou a suspeição do Sérgio Moro e teve votos contrários, como do Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, altamente técnicos, citando outras decisões de tribunais internacionais e tal. Mas o que é mais curioso a respeito dessa história é que eles não formalizaram o uso das mensagens roubadas. Porque eles sabiam o problema que isso podia dar. E a repercussão negativa no ambiente jurídico, eventualmente até internacional, que poderia dar, embora o Lewandowski tenha falado no meio da... Lewandowski é eternamente Lula, né? E ele tenha falado, pode ser ilícita e tal, mas não foram amplamente divulgadas e não foram contestadas. Que juiz fala isso no meio de um julgamento no tribunal? Bizarro. Não, elas foram distribuídas aí, foram publicadas aí na internet. Você tá falando, deve ser verdade, Exatamente. E aí ele falou assim, não, são reforços argumentativos. Quer dizer, o sujeito não formalizou o uso daquelas mensagens, mas ele estava decidindo com base nelas, o que é um absurdo por si só. Depois de toda uma campanha política, com os porta-vozes do lulismo aí na internet e tal, gente que possivelmente não publicaria determinado conteúdo roubado, não autenticado, se não fosse do interesse pessoal. O que realmente foi aí eles usaram material? Outras coisas que foram decididas ao longo da investigação. Tipo o quê? Porque é o caso da condução coercitiva, né, que depois Gilmar Mendes acabou com ela. Aí você junta a condução coercitiva aqui, você junta com uma outra decisão ali, você fala assim, olha quantas decisões contrárias. Ora, é o juiz que estava tomando as decisões a respeito de um caso de um investigado por aceitação de suborno
Então, é óbvio que você tem decisões desfavoráveis ao réu que irritam o réu, que irritam a defesa. E condução coercitiva, isso é das coisas mais curiosas. Assim, as pessoas precisam ser muito cegas, voluntárias, para ver. O Brasil tem condução coercitiva de vagabundo há décadas. Foi quando chegou lá no tubarão da polícia e falou assim, não pode conduzir coercitivamente. Pegar um ex-presidente. Pegar um ex-presidente. Olha só o desgaste. Eu tinha uma visão Olha a que, imagem política. na Então, verdade, eu nunca se ouvi interessaram. falar pra caralho sobre esse lance que essas conduções coercitivas, é assim que fala? É assim. É, você levar não seriam a força legais. pra depoimento. Não é exatamente levar a força, é você levar para depor, mesmo que a pessoa não queira, né? Você fala força, assim, porra. não é a força porque não necessariamente o sujeito vai lá e pega pelo cabelo, é assim, olha, temos aqui uma condução coercitiva, precisamos levar você para depor. que ele faz? Tá bom, então a polícia vai e acompanha. Se o cara recusar, Ele vai pegar vai pelo ter que pegar. cabelo, Exatamente, vai ter que pegar pela força. É a força. Exatamente, é isso. É só para deixar claro que não é a violência física Entendeu, necessariamente entendeu. sendo usada. Mas claro. isso é um dispositivo que poderia ter sido usado de fato? Poderia ter sido usado em vários casos. É que vários juízes estavam usando. Eles podem achar que a alegação não foi forte o suficiente, a argumentação para aquilo, mas eles nunca se importaram com isso. Era só porque era o tubarão da política. Mas você concorda que é meio... E aí você... É perigoso um pouco isso. Porque, tipo, não dá pros fins justificarem os meios, tá ligado? Tipo, eu entendo que o Lula é um filho da... Eu acho que ele é um cara desonesto, entendeu? Mas não justifica a gente quebrar leis do direitos e garantias de todo mundo pra pegar um filho da puta. Mas essas leis elas não foram quebradas nesse caso. Era um instrumento que estava sendo usado em diversos casos. Auxiliar o promotor e direcionar o promotor pra ele acusar de um jeito que pra ele seria mais fácil julgar o cara culpado. Isso não é um problema? Pra mim parece um pouco um problema. Então, aí a gente continua aqui no raciocínio. No caso do Lula, você teve as provas, assim como no caso do Flávio Bolsonaro, eu estava explicando. Então, você teve a coleta de provas. Ela resultou numa decisão do então juiz de primeira instância, Sérgio Moro. Uma decisão que foi mantida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, por 3 julgadores absolutamente independentes, é outro tribunal, com base naquelas provas. E, além do mais, eles aumentaram a pena contra o Lula. Quer dizer, o Sérgio Moro, na verdade, ele foi brando no caso do triplex do Guarujá. Aliás, o TRF4 aumentou também no caso do sítio de Atibaia. Sim. O sítio de Atibaia, o Lula foi mais de 111 vezes. Né? 111 ficou o número conhecido porque era a quantidade de vezes que eles monitoraram os agentes de segurança do Lula e tal, que estavam lá naquele momento. Então, ele usufruiu uma mansão customizada pelas empreiteiras do Petrolão. E isso ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não até a visitar o triplex, que ele tem a foto lá dele com o Léo Pinheiro, com o empreiteiro da Petrobras, uma empresa que está com contrato público com o governo do grupo político dele. E o sujeito está lá visitando um apartamento para uso pessoal. Isso já é imoral por si. Sim. Né? Fora, evidentemente, todas as questões criminais que foram apontadas. Agora... o que é o ponto aí é porque, assim, se a gente vai direto para esse assunto, né, a gente cai na tentativa de apontar como criminoso aqui e aqueles criminosos sobre os quais houve provas, eles ficam esquecidos em relação aos crimes que cometeram. Então, você teve a revelação aí dessas mensagens, etc. Só que, mesmo essas mensagens atribuídas aos investigadores e ao juiz, elas não revelam nenhuma fabricação de prova ilegal. Você não tem nada disso. E você, como apontaram os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, você não tem ali uma intenção e uma ação deliberada para prejudicar alguém com uma manipulação de prova no processo. E aí ele pega o histórico de todas as decisões dos tribunais internacionais para dizer justamente que a suspeição só é declarada quando você tem algo assim nesse sentido. Então eles pegam, geralmente são ilações que eles fazem a partir de um conteúdo não autenticado, que eles dão a interpretação mais negativa possível e tal, para fingir que aquilo adulterou algo no processo e o que o sujeito só foi condenado por causa disso e não pelas provas que foram coletadas independentemente de qualquer coisa. Então,
Se o sujeito errou, evidentemente, você pode encontrar ali zonas cinzentas que demandam uma interpretação, e essa interpretação poderia ser feita com base num processo lícito, com base numa autenticação daquele conteúdo para ver qual é a margem e ver o que deve ser feito, não deve ser feito. Agora, você também não tem uma lei que proíbe o diálogo, tanto que os ministros incorrem nisso o tempo todo, de maneira igual ou pior, e às vezes a gente tem conteúdos verdadeiros que não estão sob nenhuma falta de autenticação, como o caso do Gilmar Mendes, por exemplo, ligando para um governador lá da região centro-oeste, depois que ele foi alvo de uma operação, falando que loucura isso e tal, não sei o quê. Aí o governador falou, pô, foi uma decisão do Toffoli. Aí, não, vou conversar com o Toffoli. Vou falar com ele. Você tem a ligação gravada, porque o Aécio Neves era investigado, esse governador era investigado, então o Gilmar caiu na escuta dele. Você tem o caso do Aécio Neves, que era investigado, e aí o Gilmar caiu na escuta do Aécio Neves, e o Aécio Neves pedindo para o Gilmar um favor político, que era para o Gilmar falar com um senador, para o senador votar de acordo com o interesse do Aécio na lei de abuso de autoridade, essa que tem um nome bonito, mas que estava lá justamente para tentar blindar a classe política. Você imagina que é um ministro do Supremo Tribunal Federal agindo politicamente, mas com o peso da caneta, porque é ele que julga os parlamentares. Você imagina que receber vota daquele jeito e tal, acho melhor e tal, não sei o quê. Você vai ficar assim, melhor tipo, votar, né? Vai que ele abre um processo contra mim aí, porque eu tô com o rabo preso, porque eu sou político, né? Então, quer debater até onde podem ir os julgadores, quais são os limites e tal. Vamos debater o Poder Judiciário todo, vamos debater o STJ, por exemplo, que tem filhos de ministros com escritórios de advocacia, e aí o cliente bilionário que tem uma empresa que é alvo de um processo, ele escolhe lá o escritório do filho do ministro, que ele sabe que tem influência sobre a decisão do papai. O filhotismo, como se diz, e tem uma desembargadora que denunciou isso muitas vezes. Então, você tem ali um material que ele carece de autenticação e que pode ter ali uma zona cinzenta, não quer dizer que... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, Monark, só para... Eu entendo o que você está querendo dizer. Pode falar. Porque a gente precisa contextualizar, porque a desinformação, ela afasta os fatos, né? Então a gente precisa dizer... Eu não estou nem querendo dizer que, pelo que a gente sabe do Moro, o Lula é inocente. Não é isso que eu estou querendo dizer. É totalmente o contrário. Não é o contrário, na real, mas não é isso que eu estou falando. Você vai chegar onde eu vou concluir. Pode falar. O que eu estou falando é que, infelizmente, pela forma com que o Moro conduziu as coisas, deu brecha para ter suspeição sobre o trabalho dele. Aí eu faria um ajuste. Esse tipo de acontecimento, ele pode ter... sido usado como mais um recurso para que houvesse a campanha da Frente Ampla pela impunidade. Mas ela existia já desde antes dessas mensagens. Sim, mas todas as articulações ali, né? E tal. Não, pois mas é um ponto supostamente fraco, que nem sequer foi aproveitado formalmente. Mas é óbvio que você dá margem. E, obviamente, ele foi aproveitado de uma maneira geral, não foi juridicamente, formalmente. Do Intercept aí, não tinham talvez conseguido descartar todo o julgamento do Moro, assim como eles fizeram. Serviu para fortalecer toda essa campanha de você varrer a sujeira para debaixo do tapete. E, obviamente, você, diante de uma questão tão sensível, o ideal é você evitar dar qualquer margem para aquelas pessoas que agem dessa maneira.